Boas. Para este vídeo eu decidi falar acerca da paz interior e de uma data de coisas que não permitam que uma pessoa tenha paz interior. Uma das coisas que não permite que uma pessoa tenha paz interior é o julgamento, é o nosso ego. Quando uma pessoa fala em julgamento, que leva muitas vezes a um estado de exigência, exigir determinadas coisas dos outros, o julgamento não tem só a ver com a pessoa fez aquilo, eu julguei-a. O julgamento não tem apenas a ver com uma relação que eu estabeleço com o outro, uma relação de juízo, de superioridade ou de valor, seja qual for a definição que uma pessoa queira dar. Muitas vezes o julgamento acontece dentro da nossa consciência relativamente a coisas que envolvem ou não os outros. Às vezes o julgamento, por exemplo, porque nós temos de aprender a viver centrados em nós mesmos e no presente. Às vezes o julgamento tem a ver com eu crio objetivos, eu crio expectativas, eu crio caminhos, eu crio certos ou errados na minha cabeça e de repente, com um egocentrismo ideológico e não só, toda a gente tem de girar à minha volta. Toda a gente tem de participar e tem de ser à minha maneira para cumprir com os critérios de exigência que eu definia prioristicamente como certos ou errados. Este é um grande problema que leva muitas vezes as pessoas a desenvolverem revoltas e raivas interiores relativamente aos outros. É uma pessoa projetar, mesmo que de forma inconsciente e indireta, a vida nos outros. Uma pessoa cria metas, cria objetivos, cria certos ou errados e os outros têm de agir em conformidade. Ora está aí um processo em que uma pessoa se coloca numa posição de dependência emocional. Nós temos que compreender que quando nós criamos objetivos e expectativas na nossa cabeça, que envolve terceiros, os outros também têm objetivos e metas envolvidas na vida deles. Portanto, nós vamos estar sempre a lidar com o nosso princípio livre, com a nossa liberdade, com as escolhas que nós fazemos, com o nosso contexto de vida. E os outros também, e vamos ter de lidar com o contexto de vida dos outros que envolve as circunstâncias em particular dos outros. Que envolve outras metas, outros objetivos, outras circunstâncias, outras vicissitudes, muitas vezes. Há uma questão, olha, agora que uma coisa que eu me lembrei. Eu conheço um caso de duas pessoas que eram muito amigas e que se afastaram. Uma seguiu um caminho mais de interiorização, voltado para dentro, filosofia, espiritualidade. A outra pessoa viva no seu caminho, não tão voltado para dentro. E ambas se afastaram, naturalmente. A vida empurrou, uma pessoa foi estudar para a faculdade, outra pessoa não foi. Ambas as pessoas estavam a viver vicissitudes, porque a vida tem as suas vicissitudes, ambas as pessoas têm os seus problemas. Afastaram-se um bocadinho. Uma, porque se espiritualizou de uma maneira ou de outra, porque adquiriu conhecimentos, porque fez um processo de interiorização, compreendeu o processo de distância e até a necessidade de olhar para dentro e trabalhar o seu interior. E também vivendo uma situação difícil de vida. A outra vitimizou-se. A outra pessoa, como também estava a viver vicissitudes, achou que a outra pessoa deveria lá estar para ajudar. Nunca se prestou em ajudar a outra, ou saber se está tudo bem. Apenas exigiu, ou queria exigir que o outro ajudasse. E quando outra pessoa tentava outra vez, por causa de circunstâncias, voltou, tentava estabelecer outra vez um vínculo mais de proximidade, de mais convivência, essa pessoa já estava num processo de julgamento. Porque a outra pessoa não satisfez as expectativas. Não satisfez as expectativas. Já com uma vitimização. Já com um julgamento. Já com uma cobrança. Porque esse julgamento, esse certo ou errado que nós definimos para nós, é só para nós. Nós não temos de andar a impor isso nos outros. Os outros não têm de ser à nossa maneira. Não têm de fazer os caminhos à nossa maneira. Não têm só porque nós criamos uma ideia de que aquilo que nós estamos a fazer é algo profundo para nós e para a humanidade. Toda a gente tem de co-participar, toda a gente tem de se vergar,
Toda a gente tem de abandonar o seu caminho para satisfazer as expectativas que nós criámos relativamente ao nosso. E quando eu falo em caminho, falo em escolhas de vida, falo em toda uma data de coisas. Porque nós estamos todos aqui num caminho, numa jornada. Portanto, a questão do julgamento. Depois, com tantas expectativas, com tantos objetivos que nós criamos, em que envolvemos os outros, e nós colocamos os outros nessas expectativas e nesses objetivos, se os outros não cumprem, porque nós é que criamos as expectativas, tem de ser assim, se não for assim, eles estão errados, é o nosso ego. Se os outros não cumprem, o que é que nós fazemos? Nós começamos a julgar, nós começamos a cobrar, nós começamos a exigir. Nós já estávamos a exigir que os outros vivessem a vida à nossa maneira. Só porque nós, por vezes, sentimos, podemos ter uma sensação de que temos uma causa nobre. E o que é uma causa nobre? Isto envolve muitas coisas, mas para nós termos alguma paz na vida, claro que envolve, tanta coisa que envolve a paz interior. Temos de aprender a fazer o nosso caminho, a centrarmos em nós mesmos, aprender a fluir na vida e a fazer as nossas escolhas. E a não empurrar as outras pessoas para o nosso caminho. As outras pessoas não têm de ser à nossa maneira, não têm de fazer as coisas à nossa maneira. As outras pessoas, nós às vezes estamos a viver vicissitudes, estamos com problemas. E ficamos a vitimizar, os outros têm de fazer isto, os outros têm de fazer aquilo, os outros têm de ajudar nisto, os outros têm de fazer aquilo e aquilo outro, e não imaginamos. Sempre a exigir, sempre com uma cobrança, e não imaginamos. Porque nós nunca queremos imaginar, muitas vezes. Porque é o egocentrismo, nós colocamos numa posição de superioridade. Porque uma coisa é a autocentragem, outra coisa é colocar numa posição de superioridade. Que os outros também estão a viver as suas vicissitudes. Também estão a viver os seus caminhos, as suas aventuras, as suas escolhas, a fluição deles. E só porque não coaduna com as expectativas e com os objetivos que nós criamos na nossa cabeça, não significa necessariamente que eles sejam errados. O que é isto está certo ou errado? Uma coisa não é a questão do julgamento, que depois leva à revolta, leva à raiva, leva à cobrança, leva à culpa, leva a todo esse tipo de coisas. Nós revoltamos porque as coisas não são à nossa maneira. Nós revoltamos porque as coisas não acontecem como os certos ou errados que nós criamos na nossa pequena cabecinha. E muitas vezes nós já acreditamos no cosmo, que o universo tem um cosmo próprio, tem uma ordem, que é importante fluir, fazer escolhas, mas sempre que a coisa não acontece à nossa maneira, sempre que os outros não cumprem com os objetivos e com as expectativas que nós tivemos, e que nós criamos, nós julgamos. Ficamos revoltados, ficamos com raiva, culpamos, exigimos. E às vezes é compreensível porque toda a gente vive os seus problemas. E às vezes uma pessoa está com problemas e sente que precisa de ajuda. Muitas vezes a pessoa já está a ter a ajuda que precisa. As coisas já estão a acontecer como a pessoa precisa, só que uma pessoa não está a ver, porque o seu ego não deixa ver. E não imaginamos que o outro, ou outra pessoa, as outras pessoas, próximas e não, do outro lado também estão a viver aventuras, também estão a viver vicissitudes, também estão a viver problemas, também estão a fazer escolhas, a procurar fluir, a procurar resolver questões interiores, a ajudar os outros, a fazer muitas vezes muitas coisas nobres. Nós, para termos paz na nossa vida, temos de fazer muito tipo de escolhas. Escolhas confortáveis. Muitas vezes fluir é fazer escolhas confortáveis. Depois a fazer a distinção entre fazer escolhas leves e escolhas agressivas para nós. Quando uma pessoa estuda taoísmo, por exemplo, e uma associação do taoísmo com o budismo, o agir pelo não agir. É difícil compreender a filosofia taoísta porque as pessoas mergulhadas em arquétipos socioculturais ocidentais não estão habituadas a viver. Porque no taoísmo, por exemplo, na filosofia clássica de Lao Tzu, por exemplo, do taoísmo, não há o certo ou errado como nós temos, ou pelo menos como nós temos na filosofia ocidental, ou nos critérios de arquétipos socioculturais ocidentais.
Portanto, aprender a fluir, aprender a agir pelo não agir, aprender a não criar expectativas, criar determinados objetivos. Claro que uma pessoa tem os seus objetivos, tem as suas metas, mas isto tem um significado próprio para desenvolver a paz interior e para não entrar em conflito com os outros, porque a filosofia taoísta e a filosofia budista têm a vantagem de, além de lembrar, neste caso mais filosofia budista, a necessidade de nós resolvermos a questão da ignorância e resolvermos o nosso desejo para podermos ser felizes, para podermos resolver a questão do sofrimento e da infelicidade. Com a filosofia taoísta, uma pessoa aprende a fluir na vida, aprende a agir pelo não agir e aprende a não entrar em conflito com o mundo, a não entrar em conflito com os outros, porque aprendemos a não criar certos ou errados, aprendemos a não criar expectativas, aprendemos a não criar determinados tipos de objetivos, porque uma coisa são objetivos e expectativas da nossa intuição, da nossa alma. Outra coisa são expectativas e objetivos da nossa mente, do nosso ego, dos nossos julgamentos. E como fazer a distinção? Seja o que for, tudo aquilo que nos tira a harmonia, tudo aquilo que nos tira a leveza, tudo aquilo que nos tira o amor e a paz, tem a ver com o ego, não tem a ver com a alma. Porque a alma deseja isso. Claro que isto é tudo muito conotativo, muito relativo, muito subjetivo. Mas o que eu quero é colocar sementes para nós aprendermos a não julgar os outros, a não julgar o caminho dos outros e a não criar determinadas expectativas e objetivos que envolvam a ação e as escolhas dos outros e a fluição dos outros, que é para evitarmos, primeiro, projetar a nossa vida nos outros, porque parte depois nós colocamos uma posição de dependência emocional relativamente aos outros. Claro que nós vivemos todos em conjunto e precisamos nos ajudar uns aos outros, mas isto tem um enquadramento próprio, como para potenciar, pelo menos, dissipar a possibilidade de nós ganharmos raiva, revolta e rancores, porque eu vejo, enquanto terapeuta, eu reparo muito nisso. As pessoas muitas vezes desenvolvem raivas, revoltas, rancores por causa dos certos ou errados que colocaram na cabeça e por causa de projetarem, mesmo de forma indireta, inconsciente, as suas vidas nos outros, a felicidade nos outros. Até em pequenas coisas do dia-a-dia. E depois, claro que vai dar problema, porque os outros podem ter objetivos diferentes, expectativas diferentes. Portanto, nós não podemos passar a vida a colocarmos-nos e a projetar a nossa vida de uma maneira ou de outra nos outros. De repente, os outros têm de fazer exatamente como nós imaginámos que têm de fazer. Porque senão estão errados. E estão errados porquê? Porque não estão à nossa maneira. Porque não estão da maneira que nós idealizamos mentalmente, egoicamente, muitas vezes. E quando uma pessoa consegue viver assim, aceitando aquilo que a vida traz, valorizando a questão, a forma cósmica e positiva com que a vida nos presenteia com experiências, nós aprendemos a agradecer e aprendemos muitas vezes, quando as coisas não são à nossa maneira, pode ser uma lição. Pode ser a vida a colocar-nos à prova. A ver como é que nós reagimos quando uma coisa não é à nossa maneira. Como é que nós reagimos quando uma coisa não é à nossa maneira? Como é que nós reagimos quando... Isso diz muito acerca do nosso estado interior. Como é que nós reagimos quando criamos expectativas, criamos objetivos, que já por si só, relativamente aos outros, já por si só pode ser muito egoico, claro que isso é muito relativo. Como é que nós reagimos quando os outros não fazem escolhas como nós imaginamos que deveriam fazer? Ficamos com raiva, com revolta, com rancores? E porquê é que ficamos com raiva, com revolta, com rancores e com todo esse tipo de energias e de emoções negativas? E prejudiciais, psicossomaticamente, destroem a nossa saúde em termos físicos também. Porquê é que nós ficamos assim? Porque a priori nós não aprendemos a agir pelo não agir, não aprendemos a viver com aquela sabedoria interior de aprender a perceber que a vida e que o universo e que o cosmos têm uma sabedoria própria. E depois, lembrando aquela frase, que há uma frase, o professor Agostinho da Silva tem coisas muito interessantes, que é, para não criar, como é que se chama? Não tínhamos planos para a vida para não estragar os planos que a vida tem para nós. Claro que há escolhas que nós temos de fazer, mas há escolhas que nós não temos de fazer. Nós não temos de fazer as escolhas dos outros. Nós não temos de projetar a nossa felicidade nos outros. Os outros não têm de cumprir com todos os objetivos, todos os critérios e exigências que nós idealizamos nas nossas mentes. Portanto, não é fácil compreender a filosofia, por exemplo, essas ideias que eu me lembrei agora. Não é nada fácil compreender a filosofia budista, porque ela é completamente desligada dos sistemas ideológicos, muitas vezes decadentes e socioculturais que as pessoas vivem, relativo a arquétipos socioculturais, muitas vezes decadentes, que destrói as pessoas por dentro.
É difícil compreender a filosofia taoísta. O que é isto, agir pelo não agir? O que é isto, não viver com base nos certos ou errados? No justo e no injusto. Não é fácil para a mente julgadora ocidental compreender estes conceitos. E não é nada fácil para uma mente, para uma consciência nada espiritualizada, compreender esta frase do professor Agostinho da Silva, associada ao professor Agostinho da Silva, que é: não tínhamos planos para a vida para não estragar os planos que a vida tem para nós. Isto não invalida o facto de nós temos de fazer escolhas e às vezes temos determinados objetivos, mas uma coisa, isto tem um contexto por trás, é só uma frase. Uma coisa é os objetivos e as intuições que nós temos da nossa alma. Outra coisa é os objetivos e as expectativas que nós criamos egoicamente na nossa mente. E são esses objetivos, essas expectativas que nós criamos, que muitas vezes que fazem com que nós projetemos a nossa vida nos outros, que nos levam à raiva e à revolta quando as coisas não acontecem à nossa maneira. Quando os outros não fazem as coisas exatamente à nossa maneira. E isto acontece principalmente quando uma pessoa fica com uma falsa sensação de que é nobre aquilo que está a fazer. E pode até ser nobre. Mas a parte em que nós envolvemos outros com estados de culpa, de exigência, e os outros têm de fazer as coisas à nossa maneira, se nós estão errados, e depois às vezes impomos e entramos em conflito e ficamos com raiva e com revolta e cobrança quando os outros não fazem as coisas à nossa maneira, isto só leva a problemas psicossomáticos. Todas estas questões que levam ao julgamento, depois este julgamento que nós, certos ou errados, que nós criamos na nossa cabeça, levam aqueles sentimentos de injustiça, aquelas raivas, aquelas revoltas, aqueles rancores, aquelas culpas, e tudo isto, como é uma emoção, tem a ver com emoções harmoniosas, com base no medo, emoções negativas, claro que elas depois geram problemas psicossomáticos no corpo físico. E esta é, não só, mas é uma das razões para eu estar a falar nisto, neste momento. Por isso é que é importante a espiritualidade quando uma pessoa pensa em termos de psicologia, filosofia e até em saúde física. Porque se nós não aprendemos a fluir na vida, não aprendemos a não julgar, não definir certos ou errados para os outros, se nós não aprendemos a não entrar em conflito com a vida, com os outros e com o mundo e com nós próprios, no sentido geral, e não é fácil, isto não é nada fácil, porque nós também temos emoções do passado para resolver e elas às vezes vêm ao de cima, aquelas emoções latentes, aquelas emoções bloqueadas do passado que às vezes vêm ao de cima, e por muito uma pessoa tenha paz interior, enquanto essas emoções não forem processadas e diluídas e resolvidas, elas continuarão latentes e a vir ao de cima para uma pessoa resolver, depois ficam marcadas com memórias traumáticas. Enquanto nós não aprendemos a não entrar e a não desenvolver uma psique que potencie o conflito interior e com os outros, nós nunca teremos paz e de uma maneira ou de outra nós nunca poderemos, ora, resolver os problemas de saúde que nós temos, ora, parar de potenciar problemas de saúde. E cada um tem as suas vicissitudes, cada um tem o seu passado, cada um tem os seus problemas para resolver, cada um tem as suas lições de vida para aprender, cada um tem o seu nível de... O nível, isto é tão relativo, cada um tem a consciência no estado em que está. Portanto, temos de aprender a fluir, a amarmos-nos aos outros, a respeitar as escolhas dos outros e a parar de projetar a nossa vida nos outros. Os outros não têm de ser à nossa maneira. Os outros não têm de fazer as coisas à nossa maneira. Por vezes as coisas acontecem como nós imaginamos nas nossas consciências, por vezes não. Por vezes os outros fazem coisas que nós gostaríamos a prioristicamente que fizessem, por vezes não fazem. E às vezes nós... olha, até aquelas questões. Aí passei por ti na rua, não cumprimentaste. Aí depois tu também não me cumprimentaste. Uma pessoa que está a exigir que a outra tivesse cumprimentado, mas ela própria não cumprimentou. Todas este tipo de questões, estas questiúnculas, que uma pessoa pode refletir, em que uma pessoa está sempre a exigir dos outros, e às vezes exige exatamente aquilo que a própria pessoa não faz, de uma maneira ou de outra. Ou às vezes exatamente aquilo que uma pessoa faz a si mesma e que a faz mal, e que lhe faz mal. Portanto, para termos paz interior, parar de... não é fácil. A questão de parar de julgar, isto não é nada fácil. Principalmente quando uma pessoa está mergulhada numa cultura ocidental. Parar de definir os certos ou errados. Aprender a não colocar, a não haver aqueles moralismos na nossa cabeça. A pessoa não fez uma coisa à nossa maneira, logo a condenar a pessoa. Aprender a viver e deixar viver. Perceber que o outro é diferente e ainda bem que é diferente. O outro fez escolhas diferentes e ainda bem que fez escolhas diferentes. E eu vou aproveitar tudo aquilo que que a vida me dá, para aprender, para sorrir, para me alegrar, para chorar, para fazer todo esse tipo de coisas. Sem julgar. O não julgamento, eu acho que é das coisas mais difíceis de uma pessoa
a um estado de elevado de consciência tão grande, o não julgamento, não julgar os outros, não está sempre a julgar. A coisa não fez à minha maneira, julgar. A situação não aconteceu à minha maneira, vou julgar. Estou no trânsito, aquela pessoa fez uma manobra ilegal, vou julgar. Não é fácil viver sem julgamento. Mas depois há problemas de saúde psicossomáticos que uma pessoa adquire, porque o julgamento é quase a condição de necessidade. O julgamento leva a muitas outras coisas. O julgamento leva à raiva, leva à revolta, leva ao rancor, leva à cobrança, leva à culpa, à exigência, leva a todo esse tipo de coisa. Porque nós já definimos as coisas já tão bem se estivessem dessa maneira. Leva àquele sentimento de injustiça que psicossomaticamente pode dar problemas na vista, por exemplo. Nós temos que pensar acerca deste tipo de coisa. E não só em termos de saúde, mas a saúde diz muito acerca da nossa psique. Claro que cada caso é um caso. Uma pessoa pode pensar que está com muita saúde e de repente aparece uma doença grave que põe uma pessoa a pensar profundamente acerca da vida em si, da ideia que tem de vida, das escolhas que faz, das escolhas que não faz. Às vezes as pessoas, porque não aprendem, não querem fluir, não querem entrar num caminho em que não entram em conflito com os outros, mas muitas vezes um caminho desconfortável. As pessoas estão sempre em estado de exigência, as pessoas nem sequer param para descansar, porque quando uma pessoa está a viver uma vida que não tem a ver com fluir, e essa vida de fluir, essa vida de encontro espiritual, entre aspas, em que uma pessoa respeita aquilo que sente, implica muitas vezes uma pessoa fazer escolhas profundamente desconfortáveis. Uma pessoa está sempre a fazer esforço a mais para conseguir as coisas que têm de acontecer à sua maneira. E esse esforço a mais que uma pessoa coloca, isto tem um sentido próprio e terapêutico, começa a desenvolver problemas psicossomáticos. A pessoa começa a ficar esgotada a médio e longo prazo. Porque uma pessoa está a colocar força a mais. E quando as coisas não têm de acontecer, não têm de acontecer. Não vale a pena o esforço que uma pessoa coloca. Uma pessoa tem de aprender a fluir, fazer as suas escolhas, fazer o seu caminho, muitas vezes escolhas desconfortáveis, porque o mais fácil é viver como um escravo, a fazer aquilo que os outros fazem, sem pensar acerca das coisas. Mas aprender a fazer as suas escolhas e aprender a fluir. E isto é sabedoria de grandes mestres da humanidade e de grandes filosofias, no meu entender, que têm grandes mensagens para dar às pessoas, que muitas vezes rotuladas de sabedoria oriental. Uma filosofia taoísta, a filosofia budista, por exemplo. E outras coisas. Nós temos muito para aprender com os orientais. E é muito difícil, eu compreendo que seja muito difícil para uma mente ocidental compreender formas de vida, formas de viver a vida